Olá a todos, bem-vindos novamente ao programa podcast Questão de Saúde da Unimed de Rio Claro, um programa de utilidade pública para a população da nossa região. Hoje o assunto é interessante, nós vamos falar sobre doação de leite materno. Trouxemos duas especialistas aqui para conversar sobre o assunto, a dona Ana Luísa Grilo, coordenadora da UTI neonatal, e a Débora Pereira do Nascimento, que é a enfermeira coordenadora da maternidade da UTI neonatal. Esse programa vai ter mais uma ênfase para doação do leite materno. Sobre a amamentação em si, é agosto que é o mês da amamentação, não é isso? Isso. Então nós vamos falar algumas coisas e esclarecer alguns assuntos sobre a doação do leite materno. Não esqueçam de mandar perguntas, de curtir, compartilhar, se inscrever, mandar aquele joinha pra gente. Vou cobrar isso no final de novo, tá bom? Bom, e aí? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, por estarmos aqui hoje num assunto super interessante que a gente trabalha em cima disso o tempo inteiro, A gente acha ser pouco divulgado ainda pelo tamanho da necessidade do benefício que traz, a doação do leite. Então, assim, tem muita coisa que a gente gostaria de passar para vocês que são coisas importantes, são pequenas notícias que, assim, alguém já leu, já escutou alguma vez e que é importante frisar, voltar a lembrar de certas coisas ali, Tem muitos assuntos, que são até, eu diria que são mitos sobre a doação do leite materno. Tem gente que tem medo de doar, tem gente que tem medo de receber. É isso mesmo. Então, eu queria que vocês esclarecessem um pouquinho para quem está nos vendo. Ótimo. Assim, a gente precisa primeiro entender o que é um banco de leite, O banco de leite. Isso, um banco de leite, assim, no nosso país, o banco de leite, ele serve de exemplo para o mundo, A OMS, a Unicef, eles usam o nosso banco, a estrutura e toda a legislação brasileira para o mundo, de tão organizado que é aqui, O banco de leite ele é voltado para as crianças prematuras, para as crianças de UTI. De UTI. Isso, UTI e baixo peso. Então, assim, aquela ideia de, eu vou lá no banco de leite, vou comprar 1 litro de leite, eu vou levar para casa, isso não existe, Isso não existe. Ele não é um lugar onde você vai pegar o leite, não. Esse leite ele é voltado, sim, para os prematuros e para os baixo peso. Necessidades específicas, Isso, específica da UTI. Crianças internadas. Isso, sim. Crianças internadas que são muitas. Tá. E elas precisam disso. Até pouco tempo atrás, o prematuro era aquele bebê que ia morrer, que não era investido, que não tinha prognóstico. Hoje a gente sabe que não é mais isso. Não é mais assim, muito pelo contrário, E um dos grandes avanços e do benefício do tratamento foi justamente o leite materno. O que acontece, Quando aquela parturiente tem o bebê, ninguém fica grávido para ter parto prematuro. Ninguém planeja uma gestação para nascer prematuro. É uma eventualidade. A gente sabe que existem riscos. Então, assim, a pessoa que fica grávida, ela pode correr o risco, já sabe de início, Mas pode acontecer no meio do caminho. E nisso que acontece? Comprometimento da produção. Tá. Então, o que a gente faz? Então, a gente pode trabalhar essa amamentação durante a gestação, A amamentação faz o trabalho, só que pode ser interrompida e ter que acontecer dali, 30 semanas, 31, a gente não sabe. E com isso entra o banco de leite. Por quê? Enquanto essa mãe ela não consegue produzir o necessário para esse bebê, ela não consegue suprir a quantidade necessária, a gente tem o quê? O banco. Então, você está querendo dizer para quem está nos vendo, para mim também, é novidade, que a medicina avançou com toda a tecnologia, E isso trouxe a sobrevida para os prematuros. Sim. Mas está falando que o leite materno é fundamental nessa história. Se a gente pensar assim no não é só mais uma comidinha. Não. Olha. Se a gente fosse pensar assim, o que fosse o cenário ideal mesmo, e se nós tivéssemos mais mulheres que doassem leite, talvez dentro das maternidades, nós nem precisaríamos, por exemplo, para algum bebê específico que não está na UTI neonatal, fazer uso do leite. Também, por algum outro motivo. Mas como a nossa realidade hoje é um número baixo de doadoras, a gente prioriza aqueles bebês que mais têm a necessidade, que são os bebês internados nas UTIs. Nas UTIs, que são os que mais estão fragilizados, Sim. Quer dizer, parece que a gente enfrenta um problema meio parecido com a doação de sangue. Falta do doador. As pessoas têm medo de doar, geralmente por quê? Olha, Delmer, quer dizer, é como você existem disse. poucos doadores, é por isso?
Porque as mães têm como medo. você disse no começo, né? Assim, existe muito mito também com relação à doação e o recebimento, né? Desse leite do banco, né? Então, o que acontece? Geralmente, quando a mãe tem o seu bebê na UTI, esse leite, né, quando ele está de jejum, a gente faz estímulo da extração do leite e esse leite é enviado para o banco para poder usar para o bebê. E outras mães que estão lá acabam indo doar, né, quando está internado. Quando entra no dia a dia, eu realmente acredito que exista uma dificuldade, né, pela ocupação com o próprio recém-nascido em casa, né, e deixa de ser um problema ali do lado. Né, eu acho que existe um esquecimento, não sei, né, assim, é o que eu penso, né, porque a gente bate tanto na tecla da doação e realmente dá trabalho, né, você cuidar do recém-nascido, né, sim, e aí você doar o leite é mais um trabalho que você vai ter. Não dá medo de se você doar leite, o seu nenê vai ser ficar pouco. sem? Isso é uma coisa que todas pensam, todas não, né, a maior parte pensa, né, que vai acabar o dela, né, vai acabar pro bebê dela e não vai produzir o suficiente para poder doar. E isso é uma grande mentira, porque a produção do leite está diretamente vinculada à extração. Então, quanto mais existe Quanto a mais sucção, tira, mais produz. maior é a produção. Aí, tá né? vendo? E a hora da produção é na hora que o neném está sugando. Justamente. Ou a mãe está estimulando aquela mama. Né? E o banco, ele vem hoje, com todo o conhecimento que hoje a gente tem nessa época, ele vem de uma forma muito segura, que essa mãe ela pode ter essa segurança. Primeiro, antigamente, existiam as amas de leite, né? Então, por exemplo, eu tenho muito leite, o nenê dela não está conseguindo mamar, né? Então, eu vou amamentar o nenê dela. Isso hoje é terminantemente proibido. Né? Porque hoje já se sabe que existem alergias, tem doenças que passam pelo leite, né? Então hoje a gente não deve amamentar nenhum bebê que não seja o meu, né? Mas através do banco de leite, porque na hora que esse leite chega no banco, ele passa por uma série de testagens, né? É rigorosíssimo, é sério, para voltar tanto de doenças como de tudo, para voltar pasteurizado, né, para o bebezinho. Então, é importante a gente esclarecer isso aqui, porque muita gente pode achar que o banco de leite é uma cozinha com uma geladeira. Eu estou exagerando. É uma cozinha com uma geladeira que você põe o leite lá, né? Esquenta e manda Não é, né? Não é. Elas controlam. Primeiro, para a gente ser uma doadora, essa doação de leite ela tem que chegar no banco junto com a carteirinha de pré-natal, com as sorologias desta mãe do último trimestre. Tá. Se, por exemplo, ela é uma doadora e ela está no 4º trimestre, ela precisa refazer esses exames de novo. Tá. Então, elas aceitam até o último 3 meses para cá, né? E pode ser que ele seja recusado. Pode ser que ele seja recusado, por exemplo, pelas condições que essa mãe, de repente, tirou o leite em casa, contaminou com a mão. Isso é feito um rastreio, né? Isso. Então, assim, se tem alguém doente na casa, se a doadora está doente, se existe algum problema de saúde ali, isso é coletado, as informações, tem a anamnese, né? As sorologias precisam ser comprovadamente negativas, não adianta só falar tem que estar lá, é o que a Débora falou. Passou lá do trimestre, final da gestação, não está mais valendo pelos 3 meses, vai coletar novamente. Coletar de né? novo. E lá no Hospital da Unimed, nós mesmos fazemos os pedidos, né? Para quem tem a intenção de doar, a gente faz a sorologia, colhe a sorologia para poder mandar isso para o banco. O banco não pega se não tiver sorologias negativas, não pega. Quando esse leite chega para elas vão fazer uma avaliação, então toda a anamnese, toda a história e vai ver o frasco. Se ele não tiver em condições hábeis ali, né, para poder ficar com aquele leite, ele é desprezado. Então, se ele tiver trincado, rachado, com sujidade, ele é desprezado, né? Tem que ter uma primeira inspeção. Tem. Elas são cheiro, super rigorosas, né? Elas entram em contato com a gente. Isso. Elas falam para nós, olha, teve tanto, o frasco chegou rachado, chegou descongelado, porque esse leite tem que chegar congelado lá, ele tem que sair do congelador e chegar congelado no banco. A mãe que tira o leite, ela já vai ser preparada para isso. Ela vai receber um frasco para isso, um ensinamento. Isso. E ela vai tirar, pôr na geladeira, no congelador. Até chegar na hora dela levá-la no banco. Ela não precisa nem levar. A gente vai buscar. Vai buscar. Tá, chegou o leite lá. Chegou o leite congelado, aparentemente ele tá bonitinho, na inspeção visual. Tá com as carteirinhas de verificação de doenças, tudo ok.
o que acontece depois, lá no banco? Lá no banco elas têm uma série de testagens, né? Também testa de Até novo. aí, tudo de Tudo, novo. elas vão descongelar aquele leite. Isso. Até a quantidade que chega no frasco, eu não sei o nome, né? Mas assim, a centrífuga. A centrífuga, ela vai aceitar a quantidade. Por exemplo, se nós mandarmos o leite inferior a 200 ml, ela não consegue fracionar esse leite. Então, até essa quantidade, a gente precisa ter uma quantidade mínima dentro do frasco para que chegue lá e ela consiga colocar todos os frascos com a mesma quantidade dentro da centrífuga. Uma padronização. Tem uma Isso. padronização. Depois de descongelado, ela tem controle de temperatura, ela tem controle da acidez, o pH. do cheiro, da cor, então tudo, eles controlam tudo. E se tiver alguma coisa, elas rejeitam e nos notificam, preciso orientar essa mãe, né, para ver onde que ela tá, como que ela tá tirando esse leite. Não, o problema não é a sorologia, né, mas tá tendo alguma contaminação. Vou colocar umas perguntas no meio da conversa, né? Porque são perguntas que eu vejo que as pessoas têm dúvida. Você falou, congelou, descongelou, congelou de novo, não estragou o leite fazendo isso? Até chegar no banco, por exemplo, qual que é o trajeto em casa? Em casa. Né? Uma vez congelado, tá congelado. Não pode descongelar e congelar de novo e depois mandar. Então, não, congelou ficou. Uma vez, não mexe mais. Não o mexe que a mais. gente orienta, por exemplo, no Hospital Unimed, a partir do momento que a mulher expressa o desejo a gente fala, explica que tem esse trabalho e incentiva, né? Aí a mãe expressando o desejo de ser uma doadora, nós fazemos um cadastro, essa ficha de doação, coletamos endereço, e uma cópia da carteirinha. E aí essa mãe, se ela estiver dentro do hospital, ela já sai do hospital com um kit, né, para doação, com touca, máscara, luva e o frasco vazio. Aí ela vai, e a gente orienta como que ela vai fazer, e uma seringa e etiqueta, né? Então nós orientamos ela que o primeiro leite que entra nesse frasco é esse leite que tem que ser datado, data, horário, porque seria o leite mais velho que vai entrar nesse frasco. Ele é Um melhor frasco ou ele é grande. pior, o leite mais velho? Não, ele só Não, é só pela muda. data de validade do acúmulo, porque tá. nas próximas extrações ela vai usar o mesmo frasco. Então ela vai acumular em cima daquele leite. Tá, Só que a validade é do primeiro. tá. Então sim. não adianta, ela pode tirar hoje, mas ela tirou de 2 dias atrás, a validade desse frasco é de 2 dias do atrás. mais antigo. Isso. porque ele Tá. tem que chegar no banco de leite até 15 dias Do início da extração. Da primeira Da extração. primeira extração, Isso. tá. Então, hoje a gente faz uma média aí, para que ele chegue antes disso na Unimed, Isso. porque aí elas vão validar os frascos, checar as identificações bonitinha, anotar as quantidades, e aí no dia seguinte, então normalmente essa é uma rotina de segunda-feira, se liga para as doadoras, fala, olha, tem frasco, tem leite congelado, vai precisar de mais frasco? Elas anotam. Aí na terça-feira o motoboy vai na casa dessas mulheres, retiram o congelado, entregam o frasco vazio e trazem para o hospital. Aí no hospital as meninas fazem toda essa avaliação dos frascos e na quarta-feira de manhã eles deixam no banco de leite para as meninas do banco de leite. Então isso acontece todas as semanas. Tá. E esse leite, ele vai ser, que a gente já falou, pasteurizado, verificou doenças, vê as características físicas e químicas dele, ficou no padrão. Isso. O que acontece? Ele fica lá guardado, Fica guardado. para quem precisar. Isso. Ele mistura leite de uma mãe com de outra mãe ou não? Geralmente não. Geralmente não. Pode acontecer, mas geralmente não. Principalmente quando a gente tem lá na nossa UTI, vai o da mãe e volta o da mãe. Às vezes a mãe não tem uma produção eficaz, então a gente pede do banco, aí vem do banco misturado, vem outro leite. Tá. Mesmo porque Mas eles todos- fazem até a dosagem de gordura Sim, desse leite. cada uma tem uma produção necessária para a idade gestacional do seu bebê, né? Se ela tirou um leite assim, no período que é colostro, esse leite é um leite mais gordo. Então já aconteceu, por Cheio de exemplo, de ter um imunoglobulina. prematuro Isso. muito extremo, que ele precisa de ganhar peso, É. então ele precisa de um leite mais com uma caloria maior. Sim. Então elas vão olhar dentro dos leites que elas têm, porque uma mulher, por exemplo, que já está doando leite com 6 meses, já a caloria desse leite ele é diferente do Totalmente, colostro. do início. Do Do início. início. Tá. Isso, é um leite maduro já, né? Então ele vem marcado pra gente, igual o rótulo de leite de fórmula.
vem lá o rótulo do leite materno. Tá. Então vem lá especificado, tudo bonitinho, quanto tem aquele leite, né, de calorias e tudo mais. E elas têm as provinhas dessas mães lá, porque se esse leite der um problema, ela sabe qual foi a amostragem desse leite, entendeu? Então, assim, realmente eles têm, cada mãe é testada de forma individualizada. Tem um padrão de tempo que uma mãe pode doar leite? Você vai doar leite durante 6 meses, não. 3 meses, quanto faz? Não muda. A gente está falando assim de aleitamento, a gente fala de aleitamento materno exclusivo por 6 meses, né? Então a produção dessa mãe está muito alta, né? Porque ela só dá o leite materno. A partir do momento que esse neném passa a receber, por exemplo, uma introdução alimentar, a taxa justamente cai. Naturalmente existe uma diminuição da produção, né? E o aumento da ingesta da criança. Aí realmente vai ter um período em que o bebê vai mamar tudo, né? Assim, a mãe, ela é produtora do que está necessitado pro bebê dela, né? Então esse momento chega naturalmente, né? Isso acontece. Isso, assim, a gente já sabe que vai acontecer. Mas se ela conseguir e se mantiver como doadora, é ótimo. Ela não precisa parar de doar porque o bebê dela tem 6 meses. Muito pelo contrário, ela pode doar sempre, né? Mas a gente sabe que isso não acontece. Então o início é muito importante, né? Aquele início que onde a produção excede, né, a demanda, né? Então assim, isso é muito importante pra gente. E pra gente, que eu digo pros bebezinhos, né, ali que estão ali. A gente sabe, né, que uma das maiores causas de enterocolite é a prematuridade e a fórmula, né? E a gente já previne um monte de doença ali já de largada, né? Assim, de Como é que uma mãe percebe que o filho dela já mamou o suficiente que a partir de agora ela pode doar? Eu acho que a ideia é mais na percepção no seguinte: se ela tiver o desejo, ela vai alimentar o bebezinho dela e aí ela ainda percebe que aquela mama tá cheia e ela vai tirar um pouquinho. Ela pode tirar de pouquinho. Ela não precisa amamentar 2 bebês ao mesmo tempo. Ela pode amamentar o dela, ele terminou, ele vai ficar tranquilo, vai dormir e aí ela percebe que aquela mama ainda tá cheia ou tá dolorida, né? Então ela tira um pouquinho a mais e já congela. Se ela fizer isso no intervalo que esse neném tá dormindo, ou um pouquinho depois, o pouquinho que ela tirar, e ela vai colocando dia após dia naquele frasco, ela vai conseguir preencher. Tem mulher que doa um frasco, tem mulher que doa 4. Então, assim, não importa a quantidade, importa que ela doou. E sabe o que é engraçado, né? Porque assim, no começo, realmente essas dúvidas existem, né? Quanto tempo que eu vou amamentar, quanto tem que dar de leite, elas querem quantidade, elas querem horário, elas querem... É insegurança, que faz parte, faz parte. Mas depois de alguns dias, isso vira assim... Vira normal, ela sabe por que tá chorando, ela sabe o que tá acontecendo, então assim, ela sabe quando o filho dela tá saciado ou não, ela sabe se tá sobrando ou não, então isso é muito automático, né? Então assim, a gente sempre fala o tantinho que você conseguir tirar, então deu uma mama, tira da outra, né? Tira um pouquinho, é pequenininho, o estômago do bebê é pequenininho, então assim, vai aumentando conforme vai, mas a produção ela aumenta, quanto mais suga, mais aumenta a produção, então assim, tem que sugar, vai estimular. Por isso que os nossos bebês, a maior parte dos bebês que ficam internados a longo prazo na UTI neonatal, eles saem amamentando, porque enquanto o bebê tá lá, né, emprestado pra gente cuidar um pouquinho da incubadora, ventilação, aquela coisa toda, a mãe tá sendo estimulada, porque o quê? Ela tá ajudando a tratar, né, se o tratamento necessário vem dela também, né? Então ela sabe que ela faz parte do processo e nesse processo todo ela é estimulada, né, pela equipe toda a fazer a extração do leite e principalmente madrugada também precisa, que ela está em casa sem o bebê, então ela faz a extração, ela vai acumulando leite, para quê? Para quando ele sair da UTI ela ter essa produção, ela mantém a produção para esse bebê sair sugando e ele sai em aleitamento materno. Uma informação super legal para que elas saibam em casa, que o corpo nos primeiros 15 dias ele vai entender o que ele precisa produzir, né? Então, por exemplo, só que essa mãe prematura, por exemplo, que teve o neném na UTI, tá abalada por isso, se ela não realizar a ordenha, né, e essa criança sai depois de 15 dias, a produção dela é baixíssima. Então, esse estímulo e esse entendimento que o nenê tá lá, mas de repente ele tá até de jejum, ele nem está mamando. Então, esse leite, a princípio, vão ajudar outros bebês. Ajuda. Né? Outros, porque às vezes vem pra gente, quando eles começam, é 3 ml, é 2 ml. Então, 20 ml de uma mãe, que pode parecer pouco pra ela, ajuda muito de 24 horas. Alguém da UTI vai agradecer muito. Vai agradecer.
E depois de 15 dias o corpo vai falar assim, então ela tá produzindo isso, então eu vou baixar minha produção, porque ele parte do todo. Nossa, vamos mandar porque eu não sei quanto vai precisar. Agora ele tá mamando tanto, então diminui a produção e vamos manter aqui o basalzinho, né? Então, se ela não estimular no começo, a produção vai ser baixa. Se ela estimular, ela alimenta o dela e mais quem precisar. E é bacana que as doadoras geralmente são mães que ficaram na UTI. Elas levam os bebês e mantêm a doação, porque elas entendem o quanto é importante isso. Né? Assim, elas sentem lá e elas permanecem na doação. E assim vão aumentando e mantêm a doação. E assim, é importante porque quanto mais a gente doa, porque existe, né, uma diminuição do volume quando você vai pasteurizar. Então a gente fala, manda um montão. Fica um pouquinho só. Então a gente tem que mandar bastante. E assim, por mais que a tecnologia avance, né, as indústrias farmacêuticas aí caminharam anos aí para, né, os leites hoje, as fórmulas, elas são muito bem preparadas, porém, ainda nenhuma não tem. É igual. Não tem imunoglobulina no leite do Pola da farmácia, né? Não tem. A gente perde na pasteurização um pouco? Sim, claro, mas ainda sobra alguma coisa. Mesmo assim, esse benefício já, bem melhor do que justamente, não tem como comparar. Não existe. Existe deficiência de minerais? Sim, mas a gente supre de outra forma. Sim. Né? Então, assim, é o alimento completo? Perto, está próximo. O mais perto. Isso, está próximo, mas a gente consegue suplementar, né? Tá. Mas é o necessário e é muito importante para a sobrevivência de um recém-nascido. A gente tem UTIs aqui, mesmo na cidade, né? Precisa disso, a gente precisa se manter com isso, né? Os bebês precisam disso. Então, assim, amamentar para mim é um ato, assim, além de ser, né, assim, muito prazeroso para a mulher, né? Assim, ele é muito importante, mas ele é difícil. Né, assim, falar que é facinho é mentira, né? A gente sabe disso, quem amamentou sabe que não é tão simples assim, pelo menos no começo. Depois tudo bem, mas no começo não é. E se manter como doador ainda é assim, fantástico. É espetacular, porque tá fazendo além do seu, tá fazendo pelo outro. Né? No momento, assim, né, de tanto... Que é difícil, gente, ter um recém-nascido em casa. Né? Assim, é cansativo, é muito prazeroso. Lógico que a gente sabe disso, mas cansa, né? Dá bastante trabalho, claro. E além disso, você se preocupar com o próximo, gente, é, assim, um ato de grandeza. Débora, você tocou um assunto importante da estimulação inicial. Você vai doar leite, tem um instrumento certo, um aparelho certo, que ele faz a estimulação da mama. Ele vai sugar no leite e estimular a mama para fazer mais. A gente pode usar bombas extratoras, a gente pode usar manual, a gente ensina a mãe a usar e aí a gente vê o que ela prefere. Né? A grande maioria prefere a bomba extratora, né? Pode ser qualquer uma que ela tiver acesso. É só aprender como manusear. Né? A limpeza, a gente orienta como limpar, se ela vai fazer isso na casa dela. Mas pode ser qualquer bomba extratora, qualquer bombinha. A gente só utiliza, lógico. Tem as melhores, né? Tem mais até o manual, na ordenha manual dá para fazer. E também. A mama que tô falando, perguntas que eu ouvi, né? A mama que tem o estímulo de bomba fica com menos leite do que a mama que tem o estímulo pela boca do próprio nenê? Porque a gente perde a força, perde a sucção. A mãe, a partir do momento que ela vai tirando o leite com um instrumento, porque a boca do nenê é um estimulante para construir mais leite. Maior do que a bomba. Isso. Então, é diferente? É diferente. Tá. É até diferente. pelo vínculo, né? Isso é uma coisa que elas ficam, né? Com a gente, vai assim, eu só consegui tirar 10 ml. Fica tranquilo. O estímulo tá mantido, né? Quando o seu bebê for para esse seio, você vai ver, a sua produção vai ser diferente. Pode ficar tranquilo, vai produzir exatamente o que ele precisa. Tá. Então, assim, é uma angústia, né? Quando você começa a tirar, né, a extração com a bomba e vê que não sai. Porque o problema não é a produção, é a saída. Né? Então aquele negócio, secou meu leite, o leite não secou, ele está sendo produzido, ele não está saindo, ele não está sendo, né? A injeção é que é o problema. E aí quando vê a bomba, começa a ficar estressada, começa a ficar mais nervosa, aí não sai nada. Olha, né? coisa. Mas quando eu ponho o bebê, a coisa flui e vai embora. Com o passar dos meses, esse leite a gente sabe que vai diminuindo a quantidade, mas ele vai saindo mais fraco, esse leite, ao longo dos meses ou não? Ele vai saindo mais maduro. Jovem também. É o que a gente falou, por exemplo, o leite na primeira semana
de 7 até 10 dias. Ele é um leite com uma composição diferente. Ele é um leite que nós chamamos de colosso. Ele é o leite conhecido como leite posterior. É o leite mais gordo, mais calórico, né? Riquíssimo nas imunoglobulinas. Isso. E assim, como já foi dito, né? O corpo da mulher entende as necessidades do bebê. Então, naquele momento, você tem lá água, proteína e gordura, né? E isso vai aumentando. E de acordo com as fases do crescimento, ele vai se modificando com as necessidades que a criança precisa, né? Então, o ideal é que não tenha uma amamentação para alguém do leite de 6 meses para um bebê prematuro, né? Então, assim, não é que ele é fraco, ele é diferente, ele não é para essa idade. É só uma fase diferente. Mas aí existe aquela questão, eu não posso amamentar se eu estiver grávida? Pode sim, porque seu organismo vai fazer o quê? Ele vai entender que tem uma outra gestação e ele começa a se preparar para ter um filho recém-nascido de novo. Mas e aquele que estava lá? O que acontece? Esse leite vai mudando o gosto. E aí, aquela criança que estava no seio materno, né, lá de 6, 7 meses, ele começa a sentir uma diferença, ele mesmo larga. Né? E esse leite está pronto para receber o bebê que acaba de nascer. Então não existe mais aquela coisa, não vamos amamentar quem está grávida. Mentira, pelo amor de Deus, pode amamentar sim. E esse leite naturalmente vai se modificando e a criança mesmo vai largando. Até que quando nasce o bebê, ele mesmo larga. Até pelo paladar. Interessante. Isso é muito legal, né? Eu acho que assim, o conhecimento, né, com o avanço dos estudos, isso vai, porque a gente tirou muita criança do seio materno, né? Porque a chegada de um novo neném. E a liberação de ocitocina, contração uterina, aquela coisa, né? Lógico que tem suas contraindicações ainda, né? Se tem prematuridade anterior, aquela coisa toda. Mas de uma maneira geral, não. E assim, a gente já fez muita... Né? Uma pergunta vocês já responderam, né? Apenas as mães de recém-nascidos podem doar, as outras Hoje a gente não. está com um trabalho Todo mundo muito pode. legal na Unimed, né? A gente já está junto assim na UTI neonatal há muitos anos e a gente saiu de uma época que só as mães que tinham os bebês internados, a gente fazia esse trabalho com as mães prematuras, né? O que a gente percebeu? Em conversa com o banco de leite, né? Que existe uma parceria. Que às vezes, a taxa de doação tá baixa, né? E a gente olhando os nossos números, a gente falou, poxa, o que a gente pode fazer? Forçar mais essa mãe, tirar? E aí foi onde a gente abriu a nossa visão e a gente trouxe a doação para a maternidade. E aí a gente começou a trabalhar no pré-natal com as mães já em consulta prévia e na maternidade, que essa doação pode ser estendida a elas também, se elas puderem. Então hoje nós conseguimos manter uma média mais ou menos, de acordo com o ano passado, os números do ano passado, posso dizer para vocês, nós doamos mais de 100 litros de leite, né? Uma média aí de mais ou menos 10 litros. Lógico, bastante, teve mês que teve 4, teve mês que teve 7, mas grande. É bom, é bom. Ajuda, mas se a gente pudesse mais, poxa, seria muito legal, né? Mãe que tá com o seio rachado ou sangrando, pode doar leite? Eu acho que nesse momento a gente vai ajudar essa mãe a reparar os problemas dela, né? Então, assim, é muito normal na primeira semana rachadura. Acontece muito no começo, né? Não tem como passar pela... Justamente, mas uma coisa que eu acho que é o medo... Desculpa, te cortei. Imagina. Uma coisa que é o medo é o sangue que você tá falando ali no leite. Lembra? O leite é a mesma coisa que o sangue. Isso. Então, assim, se tem infecção ali, tem ali. Sim, ele vai ser pasteurizado. O problema é a infecção. Mas o que o Débora tá falando, esse momento de se preocupar com a gestante. Com a gestante, não, desculpa, né? Com a mãe ali, né? Então, assim, a dor dela tem que ser tratada. Antes da gente fazer a todo custo também, né? Então ela pode esperar, a gente melhora isso aí, mas assim, o problema do sangue em si, você tem leite ali contaminado. Né? Mulheres que estão tomando remédio, pode doar leite? Depende do remédio. Depende do remédio. Depende do remédio e da quantidade. Tudo realmente passa pelo leite. Tudo. Mas nem tudo vai... Ele passa com uma porcentagem pequena, menor. Algumas coisas são aceitáveis, as outras então, não são aceitáveis. Aquelas medicações que podem causar sonolência, depressão, né? Respiratório. Isso, então isso a gente contraindica. Mas, por exemplo, antibiótico pode tomar. Então, outros remédios vão tomar. Por exemplo, a mãe acabou de, por exemplo, ter neném e tá tomando um remédio para dor, ela pode amamentar. Sim. Não tem problema. Tem uma lista no site da Fiocruz,
né, que fala justamente das medicações que são proibidas. Então, quando elas tiverem dúvida, é só acessar a da Fiocruz, tem uma lista enorme lá, que pode, assim, ó, é aqueles, assim, fortemente recomendado não uso, ou não pode de jeito nenhum, né, tá lá, para todos acesso direto. Provavelmente tem alguns que não tem estudo, né? Sim. Então, eu recomendo, não tem muito estudo. Elas ganham essa listinha na hora que elas são treinadas, né, para doar leite? A gente faz a verificação do uso das medicações delas, né? Delas. E se elas têm alguma eventual dúvida, elas acabam entrando em contato direto com a gente. Se for tomar algum novo, elas avisa. entram em contato. A gente faz um trabalho na Unimed, nós temos um ambulatório de amamentação, né, no núcleo de atenção à saúde. Então, assim, essa paciente, ela tem a oportunidade de passar conosco antes, durante o pré-natal, numa consulta com a enfermeira para esse tipo de orientação, né? Sinais de trabalho de parto, amamentação, cuidados com o bebê, né? Além do pré-natal que ela faz com o médico dela. O ginecologista e o pediatra no último trimestre. Isso. Da gestação. Perfeito. Aí 2 dias fica internada, recebendo todas essas orientações. Depois de 2 dias, é onde os problemas dela vão começar a acontecer, mas ela tá fora do hospital. Então, o braço para acolher essa mulher é o ambulatório de amamentação. Então, é lá que ela vai poder, olha, no teste do pezinho, no teste da orelhinha, a gente faz essa avaliação da mãe. Se ela precisa de alguma ajuda para amamentar, para reparar as lesões e fissuras, as dúvidas que ela vai ter quando ela tá na casa dela. Né? Então, essa mãe tem como pedir um lugar de apoio e de orientação para que ela tenha sucesso com a amamentação e, estando bem, ela vir a se tornar uma doadora. Tem alguma doença que a mãe doadora tenha que ela não pode doar leite? HIV. HIV. HIV, Se ela tiver gripada, resfriada, com sinusite, ela pode doar leite? Pode. Só colocar máscara. Se ela tiver com pneumonia, ela pode doar leite? Se ela tiver disposição para tirar, pode. Uma coisa importante que você falou até da fissura mamária, que a gente tem que deixar claro, né? Assim, se ela tiver secreção purulenta, já não pode, tá? Sinais de infecção, não pode. Entra no que a gente falou lá no começo. Na anamnese, a gente já vai saber isso. Pode ter infecção. E aí o leite ele vai estar diferente, então elas já cortam aí. Tá? Então, assim, qualquer indicativo, né, de que não esteja adequado, ele é retirado. A acidez dele vai mudar. Justamente. Então, assim, essa avaliação ela é feita. Assim, não corre o risco de passar batida e esse leite chegar para um bebê. Isso não acontece. Sim. Isso não acontece. Uma pergunta que vocês meio que responderam, mas eu tô perguntando para ficar registrado para quem tá assistindo, né? O leite tirado artificialmente é mais fraco do que o leite mamado diretamente pelo nenê. Mito, não, né? É a mesma composição. É o mesmo leite. É a mesma composição. Sim. A quantidade é diferente. Mas a qualidade não. Não. Sim. Não, é o mesmo leite. Desde que o equipamento esteja limpo. Isso. A gente não vai ter nenhum problema. O que diminui, assim, é a questão de não ter a criança ali, aquele estímulo que pode produzir. Mas, por exemplo, nós temos mães doadoras que voltam ao trabalho. Ela volta ao trabalho e ela quer continuar amamentando, porque normalmente volta com 120 dias. Mas essa mulher quer continuar amamentando, por exemplo, o filho dela, que fica em casa com outra pessoa. Ela também faz todo esse trabalho de extração e, às vezes, ela vai usar bomba extratora, né, para poder guardar o leite para chegar em casa e deixar para quem vai cuidar desse neném. Mas esse não vai para banco. Esse é para o uso dela, não, do esse neném é pessoal, dela. congelamento caseiro. Isso. Tá, ela guarda para ela mesma. Isso, não vai para banco. Para outra criança, tem que pasteurizar. Doar leite, tirar leite para doar, dói? Vamos supor, se você tem uma bomba, por exemplo, muito potente, e você já, por exemplo, colocar a ideia que se você conhecer a bomba que você vai usar, começar, por exemplo, nos níveis mais baixos, para ver como que você vai sentir. A mama é extremamente sensível. Se você coloca uma bomba extratora, antigamente não, ainda existe, né? Aquelas bombas de seringa que você puxa. Sim. Se você for com uma puxar demais, você vai traumatizar. As mulheres com a pele mais clara, que o tecido do mamilo é mais rosa, mais rosinho, esse tecido ele é mais friável, então ele pode lesionar mais. Sensibilidade de dor, né, Mas cada um tem o seu, né? Então, assim, tem umas que não sentem nada e tem umas que só de colocar a mão já sentem uma dor horrorosa. Assim, é muito subjetivo. Mas conhecer o equipamento começa sempre do mínimo. Sim. Aí você vai tolerando, você vai. E uma coisa importante desse equipamento, principalmente, é que assim, quem não tem, não precisa comprar. Isso. Tá? A gente tem para emprestar no hospital. E
E no banco de leite também tem a bomba para quem quer fazer extração. Você não precisa ir até lá, mas se você quiser usar, você pode ir na Unimed também, né? Você pode ir até lá e fazer a extração com a nossa bomba. Tá. Tem muita mãe que tem medo, acaba desanimando de doar leite, porque fala que o processo de doação de leite, de virar uma doadora de leite, é complicado e burocrático. Isso é mito, né? É mito. Pode ser cansativo, né? Mas... É porque, assim, as medidas de segurança precisam ser tomadas, né? Então, assim, não dá para aceitar sem a sorologia, né? Sim. E às vezes venceu, tem que colher de novo. Então, assim, Sim. não dá para doar, não dá pra gente aceitar. Então, isso de jeito nenhum. Assim, o grande problema eu não sei qual que é o grande problema aí. Eu porque, acho que assim, talvez os deslocamentos, né? Por exemplo, a gente vai até lá, né? Se a gente liga para ela e fala, venceu, você precisa fazer novo exame. Então, ela vai ter que ir até o hospital, pegar uma guia, porque nós temos obstetra 24 horas na Unimed. Se vencer, ele vai fazer uma guia para ela poder fazer os exames. Só que precisa passar lá para pegar, ela vai precisar ir no laboratório, coletar esse exame, trazer o resultado. Então, assim, essa seria a dificuldade. É grande. Mas acontece raramente, Depende não é da toda hora, mãe, né? Da disposição. Às vezes, o que eu acho que é legal, que falta talvez, é a troca. Então, assim, se as mulheres trocassem olha, eu doei, eu recebi, né? Então, assim, vivenciar a realidade da outra mãe, eu acho que motiva. Talvez motivaria, né? É que eu acho realmente que a dificuldade do dia a dia por si só já justifica, sabe? Assim, o cansaço do dia a dia com o recém-nascido, eu acho que já justifica um cansaço. Eu acho que demandante pra eu mãe, acho né? que tem outro sim. filho, né? Mas Leva pra e o escola, dia a dia não é só volta. isso, né? Então acaba que realmente dificulta. Mas assim, a gente tenta ao máximo facilitar para poder doar. A mãe né? não precisa, pra ela doar, ela não precisa sair de casa. Justamente. Né? Então, é uma outra coisa que eu ouço. Muita mãe não quer doar leite porque fala que tem que ir lá Não doar tem que ir leite. lá, não. Né? Vocês já falaram no começo, mas é bom frisar. Ela aprende a doar, retirar em casa, guardar em casa e vocês vão até buscar. A gente busca, Ela não tem precisa nem serviço levar. de... Né? Né? Hoje, esse serviço está abrangendo a cidade de Rio Claro. Não pega os municípios ainda. Mas por quê? Por demanda. Né? Mas, por exemplo, se a gente tiver muita mãe em Santa Gertrudes que quer doar, nós vamos conversar. Né? Nossa, tem muitas mulheres lá que têm interesse de doar leite. A gente vai fazer uma conversa e ver. Então, hoje, realmente, esse serviço de ida, de leve e trás, tem abrangido só o município de Rio Claro. Tem época do ano que tem mais leite sobrando ou tem menos leite sobrando? Tipo, mulheres doam mais no verão, a gente percebe inverno, que toda vez que existe um bate-papo, uma conscientização, aumenta. É promoção, né? Promoção. Que a gente acaba lembrando. Não, é verdade, né? Se a gente lembra, né, de que existe a possibilidade e acaba no esquecimento, né? Então isso precisa ser falado sempre, porque não é do dia a dia de ninguém. Sim. Né? Não é. A gente mandou esse projeto também, porque antes a gente fazia uma vez. Isso. A gente fazia em agosto, no agosto dourado, pra falar. E aí, a gente já emendava, a gente já começava em junho a falar da doação, para ter essa captação quando chegar em agosto, a gente mostrar os números, tudo. Mas aí, a gente vê que é super importante a gente, com 6 meses, tá falando de novo. Por quê? Porque cai um pouco. A gente motiva, a mulherada motiva, a família, que a gente não falou, isso é extremamente importante. O apoio da família para essa mulher que amamenta. Né? Porque assim, demanda um pouquinho mais de trabalho. Nem que seja para você organizar os frascos, ajudar ela. Olha, ela tá no momento de amamentação. Um copo d'água ajuda, né? Um copo d'água, segurar o neném. Ajuda, né? Ela amamenta e você segura o bebê, porque ela já termina ali, ela já colhe o excesso do leite que tá ainda, ela tá sentindo, o peito ainda tá cheio, ajuda. A gente orienta a mãe, por exemplo, numa bomba extratora, ela ordenha 15 minutos uma mama, 15 minutos a mama. Se o neném mamou ela ordenha o outro, tá tudo bem. Outra coisa que se ouve por aí, mulheres que têm mama pequena produzem muito menos leite do que mulheres que têm a mama maior. Não, também. É outro mito. É outro tamanho, o tamanho não é documento da capacidade de produção. Dificulta mais do que o pequeno. Presença de glândula mamária. Justamente. E a presença dos hormônios. Né? Ela vai precisar de 2 hormônios, principalmente,
por esse processo de lactação, né? Prolactina para produção e ocitocina para injeção. Então, assim, ela tendo isso Esses e o dois, tá desejo, tudo certo. ela vai e aí põe para funcionar. Aí põe para funcionar. E o leite de toda mãe é igual? Em termos de qualidade? Depende do que a gente falou, da idade gestacional da criança, Tipo, né? eu vou fazer uma brincadeira. Né? A mamãe produz leite A, a outra produz leite B. Quando existia isso, leite C. O que pode, assim, o leite ele vai ser produzido, ele pode espoliar, né, a mãe. Depende da reserva da mãe. Né? Uma mãe Isso. desnutrida não tem a mesma produção de que uma mãe saudável. Tá. Ela né? produz leite. Mas é uma situação mais justamente, extrema, mas né? o leite, ele vai ser o mais equilibrado possível. Quem acaba ficando prejudicada é a mãe. é a mãe, né? Mas o leite, não existe leite fraco. Que falam, esse leite é fraco. Não existe Não isso. existe leite fraco. Não Não. existe. Isso é Isso importante. não existe. Isso não Vai existe. cair o cabelo da mulher, vai partir a unha, a gengiva vai sangrar, Mas mas o o leite leite tá lá. vai estar lá. É leite A. Leite A. Os obstetras, eles até orientam elas, por exemplo, elas tomam vitaminas durante a gestação, né? Essa vitamina vai mudando de acordo com o trimestre da gestação. E depois ele orienta ela a continuar. Né? Porque vai mudar os hormônios aí, mas ela continuar sendo espoliada. Antes era para o bebê, agora é para o leite. Então é importante a alimentação dessa mulher ser assim, o mais natural possível: o arroz, o feijão, a carne, a fruta, o suco. É isso, não precisa inventar. A mulher perde 500 calorias dia amamentando. Olha que beleza. Olha que academia. Ó. É só não inventar. É uma A academia. gente não precisa Aí, inventar. gente, doa leite, você vai gastar 1.000 ou vai gastar 500? Vai ficar magrinho, então pode começar a doar. Isso, o que não pode é Não é? inventar, né? Então, olha, vai comer canjica, arroz doce pra fortalecer o leite, aí não vai ter a perda. Que aí você vai estar Não ganhando. vai inventar Vamos comer... deixar claro uma coisinha: suplementação é receita, tá? É médico, não eu falei com o médico, é o médico que vai Não vou chegar orientar. lá na farmácia e ver que é bonito e vou pegar. Pelo Não. amor de Deus, não existe isso aqui. Existem as Esse é uma consultas receita pós-parto. médica. Não, ela vai ter que voltar com o pré-natalista, né, o médico do pré-natal, para ver o retorno pós-parto. E é aí que ele Isso. vai reforçar essa orientação que ela precisa necessária. continuar. Primeiro, passou por um parto. Você vai ela ter que teve tomar mais caracu sangramento. para produzir melhor leite. É. Não, doutor, não. Mas as vitaminas Comer até ovo para de ela pata. repor. Ovo de pata e E canjica. 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 É, assim, a gente não precisa inventar. É a alimentação mais balanceada que ela já vem comendo Sim. bem. Acho que a gente fala que a gestação e o período de aleitamento materno é o momento que essa mulher tá mais E saudável, né? E tá liberada pra comer. Quer dizer, não adianta inventar para melhorar a qualidade do leite. O corpo humano sabe o que faz. Isso. Então, foi o que elas falaram. Se faltar alguma coisa, vai faltar para a mãe. O Sim. leite vai ser construído do jeito que tem que ser construído e acabou. E evitar, né? Assim, você pode evitar. E deve, né? Álcool, tabagismo, Sim. drogas ilícitas. Isso Ah, tem que, né? A gente isso- sabe que tudo passa pelo leite. Isso com Então, assim, certeza deve causar um problema. isso. Então a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível com isso. Tá? Porque passa pouco, mas passa. A mãe deve passar por uma entrevista sobre alcoolismo. Sim. Lógico, se ela for viciada em álcool e não bebe mais, bebe mais do que socialmente, ela provavelmente vai ser cortada. A gente pede para ela contraindicada. sempre entrar em contato e falar sobre, assim, a verdade dela nos ajuda. Ajuda a ajudar o filhinho dela. Então, assim, ela ser para nós ali no reservado, com a doutora, com quem ela se sentir Confortável e acolhida para acolhida. falar, ela pode falar se ela é usuária, se ela não é usuária todo dia, mas, nossa, hoje ela precisou relaxar e fez o uso de alguma coisa, uma substância ilícita. Ela pode falar, porque isso vai impactar. Uma pergunta importante, e essa pergunta é minha, acabou de surgir. A mãe bebe socialmente ou quase não bebe nada, não é consumidora de álcool, mas no dia que ela vai doar, um dia antes, ela foi numa festa e bebeu umas 2 taças de vinho, sei lá, bebeu um pouquinho mais. Ela vai poder doar no dia seguinte o leite? Ela vai doar, mas vai É melhor o esse dia ela banco pular. lá, o banco vai É melhor mudar. pular esse dia, né? É melhor. Então. Metabolismo. Melhor é beber, né? Melhor Né? é beber. Não ingerir álcool nessa Sim, fase, né? sim. Lembrar Isso que não tem- passa pro bebê. Sim. Provavelmente quase nunca acontece, mas caso aconteça... Eu acho que é importante ela saber, a gente costuma na prática falar para elas, às vezes não acredita, né? Mas, por exemplo, come o mamão. O cocô do neném vai ter cheiro de mamão,
né? Toma água de coco. Aquele cocôzinho do neném que é amarelinho vai ficar esverdeado. Então, assim, se tem alguma dúvida, se as coisas passam pelo leite, você vai ver na fralda, né? Então, assim, vale a pena, é algo que vale a pena. Aquelas mulheres que se preparam para que elas passam melhores por essa fase. De repente, aquelas que foram meio que pega de surpresa, não deram tempo de se preparar, talvez ela se pegue com esse desejo de beber, de se abster. Mas sem julgamento, cada um sabe da sua necessidade, né? Doa daqui 2 dias, né? Não aumenta agora, espera. Então a recomendação é simples. Se você achar que você fez algo que não seria saudável para o seu próprio corpo ou para o corpo da criança, beber um álcool, consumir alguma coisa, uma comida, até mesmo uma comida que fez mal, né? Pula, né? Pula no dia seguinte a doação. Melhor não beber, não Você tem consuma. 15 dias para juntar aquele leite. Mas mantém extração, né? Faz extração, despreza esse leite. Faz extração, importante. despreza o leite. Continuar o estímulo de produção. E não só isso, porque se ela não extrair, ela pode ter um quadro que a gente chama de engurgitamento mamário. É o empedrar, né? Então, o peito fica tão cheio de leite que a sensação que você tem é que ele está duro como pedra. Ele não se solidifica. Dor extrema. Tem mães que não sabem isso e querem saber o que é que faz empedrar o leite, entre aspas. É não drená-lo. Não drenar. Não drená-lo. Não O sair. que pode aumentar, né? Assim, as condições que você tem que tomar muito cuidado. Que elas acabam saindo da maternidade e tomar banho quente, né? Banho quente piora, ao contrário, né? Você estimula mais, né? A não extração desse leite piora também. Então, às vezes, o bebê não consegue mamar de tão túrgida que tá essa mama. Então, você tem que fazer um esvaziamento prévio para depois colocar esse bebê, tá? Para ele ter realmente uma sucção efetiva, porque às vezes ele não consegue fazer. E aquela mama vai enchendo, assim, vai ficando túrgida e dolorosa, né? Dolorosa, e assim. Ela, na verdade, ela tá cheia de leite. Ela tá lotada. Comprime terminação nervosa e causa dor. E é muito comum isso logo nos primeiros dias do bebê. Outro quadro que pode ser maior do que a demanda. Isso, lá é muito para pouco consumo ainda. Então é muito comum o engurgitamento nos primeiros dias. Tá. Né? Ela pode lidar também com um quadro de mastite, de infecções. Né? Que às vezes a mama vai ter por uma microfissura, por alguma lesão. Ali entra um micro-organismo, vai dar uma infecção mamária, ela pode continuar amamentando o filhinho dela, mas ela vai ter que tratar. Tá. Ela tem que tratar aquela mama, vai ter que passar com um obstetra para entrar com um antibiótico, tudo, e tratar, né? E assim, às vezes vai precisar, às vezes até complica mais para frente, mas também não pode não tirar o leite do peito, porque senão faz esse engurgitamento e piora para a mãe. Tá. Mas a mama também não é um reservatório, tá? Ela não tem uma produção que vai vindo e vai acumulando ali, não. Ela só vai produzir. Vou deixar pra semana que vem. Não. Ela vai produzir de acordo com a sucção e ela fica a saturação dos alvéolos tá ali, né? Então, assim, você não vai ficar produzindo, vai ficar mandando. Então, isso não existe, tá? Ninguém por isso a gente falou ordenha, a gente falou extração. Tá. Interessante. Então, são alguns cuidados, né? Que parecem óbvios, mas nem sempre são. Não, doutor, né? A gente fala que toda mulher, ela precisa da ajuda nesse período. Pode ser aquela que tem mais prática, ela pode lidar com mais facilidade, mas pode ser que ela se depare com uma situação que ela nunca vivenciou anteriormente. Até mesmo mães que não são de primeira viagem, de repente precisam disso, né? Precisam da orientação. Cada bebê que chega é uma nova experiência. Nada é bobo, nada é... A gente sempre fala pra eles, pode perguntar quantas vezes for necessário, porque assim, as dúvidas aparecem mesmo. Né, assim, e existe uma labilidade emocional muito grande nessa época, né? Assim, a mãe está totalmente vulnerável, essa gestante está vulnerável. Então, assim, é importante que seja acolhida, é importante que sane as dúvidas, é importante que a gente que saiba que a gente está lá para ajudar. Né, assim, e tem uma equipe não só lá, mas no próprio banco de leite, tem uma equipe pronta para receber. Né? O próprio banco de leite, ele fala, né? Ele tem a função de proteção, promoção e a divulgação, né? A manter o apoio ao aleitamento materno. Então a gente está lá para isso. Tá. Né? Interessante. E a gente está falando fora do hospital, em casa, no banco de leite e lá dentro da UTI. Vocês percebem que faz muita diferença. Um leite doado versus um leite
artificial. A fórmula, sim, fórmula. faz muita diferença. A digestibilidade é muito diferente. Então, assim, a digestibilidade é diferente, né? Então, o que acontece? O leite, ele consegue, o leite doado, né, para o bebê, ele é fisiológico, né? Então, ele tem lá as necessidades que a criança está precisando, então ele consegue ganhar peso mais fácil. A fórmula, o que acontece? Ele começa a ter mais regurgitação, o risco maior de inflamação intestinal, né? Então, existe uma demanda, vômitos, acaba regurgitando, aspiração, aquela coisa toda. Então, assim, a evolução é totalmente diferente. Existe a necessidade? Sim, às vezes sim, a gente precisa usar fórmula, são poucas as vezes, mas existe algumas condições, né? Mas a gente sempre tenta, assim, o máximo possível manter na fórmula. Principalmente o prematuro, né? No LHP, no pasteurizado ou no materno. Como a gente faz todo esse trabalho, né, de doação, de captação, a gente tem um trabalho de parceria com o banco. Então, assim, os nossos prematuros, eles recebem o leite, né? Porque a gente faz todo um trabalho para ajudá-los também lá, para ter. Então, os nossos prematuros, eles recebem leite pasteurizado, né? Ou o próprio da mãe que entregou. Isso. Aquele nenê que é maior, porque às vezes vai para UTI um nenê de termo, que às vezes apresentou esqueci a palavra agora, uma adaptação melhor para a parte respiratória, mas o intestino dele, o corpinho dele aceita um leite, se precisar, de fórmula, mas mesmo assim a gente estimula a mãezinha dele que tá lá no quarto com colostro. A gente vai no quarto, faz a ordenha com colostro e passa, mas esse neném tem às vezes uma necessidade maior. E não vem o caso da conversa, né? Mas a gente tem que lembrar das alergias, né? Então a gente toma o máximo de cuidado possível a exposição às fórmulas logo no primeiro momento de vida. Então por isso que a gente bate muito na tecla do leite humano e leite pasteurizado, né? Ou seja, gente, resumindo a conversa, banco de leite não é uma cozinha como um monte de geladeira. É um verdadeiro laboratório em que você trata esse leite adequadamente e salva muita vida. É uma coisa praticamente tão importante ou igual, até mais, do que doar sangue. Salva vidas, de verdade. E é muito fácil doar. Não é burocrático, não é problemático, não é sofrido, não é nada. Tem o banco de leite aqui que dá toda a facilidade, comodismo, orientações, né? Então, é importante ter essa conscientização. Alguma coisa que vocês gostariam de deixar de recado para quem está assistindo? Eu acho que se elas se sentirem assim, à vontade em perguntar, né, elas podem ligar no Núcleo de Atenção à Saúde, no Ambulatório de Amamentação, no NAS, né? É um canal pronto para se orientar. Todas as mulheres que estão grávidas, né, e que querem saber mais sobre a amamentação, pode pedir para o médico do pré-natal: olha, eu quero uma consulta com a enfermeira. O médico do pré-natal vai direcionar. Mas, né, eu estou falando do nosso serviço como Unimed, né? Tem esse trabalho, pode pedir. Nós vamos ter uma conversa, um bate-papo, né, especificamente sobre esse assunto. Né? Então, acho que a orientação, ela é fundamental, ela ajuda muito, né? E a gente está lá pronta para ajudá-las a responder as dúvidas. Eu particularmente gostaria muito de agradecer essas doadoras, né? Porque a gente está lá todo dia, assim, eu vejo o benefício causado diretamente a esses prematuros, né? Esses bebezinhos todos. Eu sei que a grande maioria que a gente falou, né? Assim, são mães em um período completamente difícil da vida delas e elas estão fazendo, além de, né, cuidar dos dela, estão cuidando dos outros também, né? E isso é uma maior forma aí de cuidado com o próximo, né? E muitas mães que não têm seus filhos na UTI também são doadoras. Então, isso, assim, é a forma que você tem hoje em dia, né, no mundo tão cruel e tão egoísta, pessoas maravilhosas como elas, assim, que salvam vidas. Então, assim, eu gostaria realmente de agradecê-las do fundo do coração. Para as mães que já praticam isso, realmente vocês merecem o nosso agradecimento. Sim. Para quem ainda não, é bom, bonito e barato. Né? Isso. Queria agradecer a presença de vocês, doutora Ana Luísa, enfermeira Débora, especialistas no assunto. Esse foi mais um programa, podcast da Unimed Rio Claro, Questão de Saúde. Agradeço a vocês mais uma vez por nos estarem assistindo. Se inscrevam no canal, compartilhem, mandem suas dúvidas e sempre aquele joinha para nós, por favor. Muito obrigado. Obrigada.